Deus abençoe, Deus prospere a sua vida, que o ano de 2021 seja um ano ainda mais na presença de Deus, ainda mais desfrutando de tudo aquilo que estar com Deus nos proporciona, como a paz que excede todo o entendimento. Como o verdadeiro amor, muitas pessoas foram rejeitadas pelas pessoas que deveriam amar, mas Deus nunca te rejeita. E por mais que você tenha passado por algum tipo de rejeição ou humilhação na mão de alguém, isso é algo que você nunca vai passar na mão de Deus. Então 2021 é um ano que a gente tem que se apegar ainda mais a Deus. Porque tudo que você espera, tudo que a pessoa que está lá fora, que não quer vir para a igreja, fala, não, eu quero essas coisas de crente, não. Tudo que ela quer na vida está em Deus. Ela não quer ser traída, ela não quer ser humilhada, essa pessoa não quer ser rejeitada, essa pessoa não quer ser pisada. Tudo isso só encontra com Deus. Porque enquanto você está com os homens te rejeitam, te humilham, te passam para trás, sim ou não? Quem deveria te proteger vira as costas para você. Quem deveria ser seu amigo está falando pelas suas costas. Deus é diferente. Por isso eu profetizo um ano ainda mais na presença de Deus. 2021 é um ano que estaremos ainda mais na presença de Deus. Quem recebe isso, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Versículo 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem da onde? Vem do alto. Essa palavra alto Jesus citou também quando ele estava diante de Pilatos. E aí ele fala assim, Pilatos fala assim, por que você não se defende? Você não sabe que eu tenho poder até para te soltar? Ele falou, nenhum poder você teria se do alto, se do céu não tivesse sido dado a você. Então o alto aqui está falando do céu espiritual. E fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, sublinha isso agora que eu vou falar, que não muda como sombras inconstantes. Algumas outras versões dizem sombra de variação, ou seja, sombra inconstante. Ou seja, assim como a sombra é inconstante, porque a sombra, por exemplo, causada pelas nuvens, às vezes você fica debaixo de uma sombra, né? Passa 2 minutos, a nuvem anda, a sombra não está mais lá, ela é inconstante. Então tem gente que está colocando a sua confiança naquilo que passa. Tem gente que está depositando sua esperança no que é totalmente inconstante. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Eu quero falar sobre um poder que pode te levar para qualquer lugar que Deus desejar. O poder da constância. A constância é um poder muito forte. Quer ver? Vamos falar em termos de saúde. Se uma pessoa cheirar cocaína, que é crime e pecado, mas se ela cheirar uma vez em termos de saúde, o que acontece com a mente dela? Ninguém sabe dizer? Não conhece ninguém que cheirou na vida? Glória a Deus! Estamos todos preparados, Senhor. Leva teu povo. Ninguém nunca nem viu essas coisas. Mas ele vai ficar doidão, mas a mente dele continua intacta. Se ele começar a cheirar todo dia, a constância não serve só para o bem não, serve para o mal. Sansão morreu como morreu porque foi constante em cair com Dalila. A constância ela pode ser usada para o bem. Se eu for para a academia todo dia e todo dia correr 1 hora na esteira, isso é só um exemplo, é uma suposição. Todo dia correr 1 hora na esteira e fazer os exercícios certinhos, se eu for constante nisso, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai ficar saudável, vai melhorar, vai ficar magro, vai ficar em forma. Então presta atenção, voltando à história de Sansão, quando ele ameaça contar o segredo para Dalila a primeira vez, o que acontece com ele? Nada. Não acontece nada com ele. Quando que acontece algo com ele, pessoal? Quando ele insiste, repete comigo, insiste. Quando ele é constante em repetir o mesmo erro. A Bíblia diz que o homem que é muitas vezes repreendido, uma vez cai e não
se levanta mais, está na tua Bíblia. Então a constância é muito poderosa porque ela destruiu reinos, ela destruiu pessoas, ela destruiu famílias, mas também levantou muita gente, também ergueu muitas famílias, levantou muitos ministérios, levantou grandes negócios. E a Bíblia diz que o nosso Deus, o Pai das luzes, nele não tem sombra de inconstância, ou seja, ele é imutável e ele não muda. Mas no próprio livro de Tiago, no versículo 7, nós lemos o 17. Volta agora para o 7, no mesmo capítulo 1 de Tiago. Diz assim: não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é o homem de coração dobre? O homem aqui é o ser humano. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia acredita em Deus, outro dia fala, Deus me esqueceu. Um dia fala, eu vou começar meu negócio e vou arrebentar. No outro dia fala, não, isso não é para mim não, é melhor ficar aqui só ganhando meu saláriozinho. Um dia crê, um dia não crê, um dia quer, um dia não quer. Inconstante, aqui deixa claro que a pior das inconstâncias é a inconstância emocional. Porque a inconstância física, por exemplo, eu estou indisciplinado e não vou para a academia, o que vai acontecer? Eu ganhar um quilinho a mais, eu não ficar em forma, mas o que isso muda na minha salvação? Se eu tiver 10 quilos a mais, o que isso vai atrapalhar na minha vida espiritual? Nada. Agora, a inconstância emocional me afasta de Deus. A física não atrapalha. Ainda vou ser mais detalhista. A espiritual. Por exemplo, eu sou constante em orar. Estou dando um exemplo, tá? Não oro isso por dia, mas sou constante dando um exemplo em orar 2 horas por dia. Estou dando um exemplo. Todo dia eu oro 2 horas. De repente eu começo a ficar indisciplinado e começo a orar só meia hora. Perdi minha salvação? Deus ficou triste comigo e agora me cortou do livro da vida? Sim ou não? Não. Agora a inconstância emocional, ela é terrível. Porque a Bíblia diz claramente, não pense que tal homem, ou seja, tal ser humano, serve para homem e mulher, receberá alguma coisa do Senhor. Aquele que tem coração dobre e é inconstante em todos os seus caminhos. Você imagina se homens como Josué, que Deus manda ele dar 7 voltas, e na 5ª ele fala assim, quer saber? Se Deus estivesse com a gente, pelo menos a muralha já estava com uma rachadura. Porque tem vezes que Deus manda você fazer, mas se você não vê o mínimo de sinal, porque você acha que você que bota a regra em Deus, né? Você que bota a regra do jogo para Deus. Mas se Josué falasse, não tem rachadura, esse teu negócio não vai ruir na 7ª não. Já estou na 6ª. Estou nem escutando barulho de terremoto. E muita gente, a uma volta do milagre, foi inconstante e parou. Você imagina se pessoas que são inconstantes, lidando com Deus que nunca muda, não agem como Ana, mãe do profeta Samuel, que na época que não podia ter filhos, orava, a Bíblia diz, sem cessar. Ela ia todo ano para o mesmo lugar, pedia a mesma coisa. Ela fazia a mesma coisa, ela não desistia. Um ano não deu certo, ela voltava a fazer no outro ano a mesma coisa. Não deu certo, ela voltava outro ano e fazia a mesma coisa. Pedia. Ela era constante nos seus pedidos. Uma hora, Deus atendeu. Você imagina se ela fala assim, quer saber? Que Deus é esse que me deixa vir já há 3, 4 anos aqui e nem sequer manda um sinal. Eu só quero um sinal. A maioria das coisas sobrenaturais que tiveram na Bíblia nem sinal teve. A pessoa teve que acreditar e ser constante mesmo. A gente aqui está esperando. Tomara que Deus fale comigo hoje. Tomara que Deus me dê um sinal hoje. Mas não é assim que funciona. Na vida real, os casamentos que ficam de pé não são os perfeitos, são os constantes. Desconfie da perfeição, porque perfeito só Deus. Quando vê uma pessoa muito perfeita, um relacionamento muito perfeito, a empresa muito perfeita, tudo é muito perfeito, cuidado. Cuidado. Perfeito só Deus. Agora, uma pessoa constante, acredita nela. Um casamento constante,
acredita nele. Um ministério constante, acredita. Uma empresa constante, acredita. Porque o segredo de perdurar é justamente ser constante em tudo que Deus mandou você fazer. Você imagina que a viagem de Abraão com Isaac até o Monte Moriá, onde ele sacrificaria o próprio filho, demorou 3 dias. Imagina 3 dias, você, pai e mãe, carregando a culpa por dentro, que teria que apunhalar o próprio filho, e durante 3 dias você está conversando com ele no caminho. E apesar de ele estar falando com o próprio filho, o filho perguntando o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, ele sabendo que teria que matar o próprio filho, ele foi constante, não parou. Ele podia ter ajoelhado no meio do caminho e falar: Deus, isso é demais para mim. Você sabe, Deus, que isso, um pai não suporta isso. Ele podia ter dado a desculpa que fosse, porque geralmente quem é inconstante é especialista em dar em desculpa. Geralmente quem é inconstante é especialista em dar desculpa. Toda pessoa que eu vi vencer na vida, em qualquer área, espiritual, emocional, financeira, foi sempre constante. Você pega investidores financeiros da Bolsa de Valores, etc., são constantes. Quem é o cara que quebra? É o cara que fala assim: vou botar um dinheiro ali, quero dinheiro rápido, vou ganhar, vou prosperar, e pum, perde tudo. Porque o cara que está rico mesmo está assim, ó, todo mês, aquele certinho, constante, certinho. O que adianta, mulheres casadas, seu marido ser ultra romântico 1 semana e 3 semanas do mês ser a pior pessoa do mundo? Quem está entendendo o que eu estou falando? A irmã nem disfarçou, bateu numa... Deus, fala com esse homem hoje. Tem que disfarçar. Ou seja, o segredo é a constância. Não adianta eu abrir a porta do carro para minha esposa um dia e 3 meses ser um cavalo. O segredo do relacionamento é a constância. O segredo da vida financeira é a constância. O segredo do relacionamento com Deus é a constância. Tem gente que só ora quando está atribulado. Eu confesso, eu oro muito mais quando eu estou atribulado, mas eu oro todo dia. É que quando eu estou atribulado, eu oro mais, é verdade. Rapaz, faço jejum, é oração. É dá-lhe monte. O pessoal do monte fica: ih, pastor Tiago está com problema de novo. É monte todo dia, não é possível que esteja tão espiritual. Né? É hora, é o Calhau que vai comigo para os montes, sabe, né? Quando eu estou com o Calhau, vamos para o monte. Ele está em problema, né? É um monte de problema, vamos para o monte. Ou seja, mas se você é constante na sua vida emocional, espiritual, financeira, matrimonial, todas nos relacionamentos, amigo é assim, o cara é amigo 10 anos, sempre te ajudou, não erra contigo, gente boa. Mas 1 semana ele está mal, não te ligou do jeito que você esperava, não respondeu no WhatsApp rápido, já começa a maquinar. Isso aí é igual todo mundo. Isso é inconstância emocional. Isso aí com certeza está tramando contra mim. De repente você vai jogar uma amizade de 10 anos fora, porque você é um inconstante, você é uma inconstante, a pessoa só está passando uma dificuldade. E é exatamente assim com Deus. Um Deus que não muda, que não tem sombra de variação. Um Deus que é ontem, hoje, para sempre o mesmo. A gente fala assim: Deus está em silêncio comigo é porque Ele esqueceu de mim. Deus não deu o que eu queria, então Ele não me ama. E a gente começa a ser inconstante com um Deus que é imutável. Mas eu vim aqui para trazer uma realidade para a sua vida em 2021. Porque 2021 vai ser um ano de acertos. Não será um ano de tentativas. Será um ano de acerto. Chega de tentar. Tentar ficou lá para trás. Esse ano a gente vai acertar. Para acertar, a gente precisa tomar uma decisão de ser constante em tudo que Deus pediu para a gente fazer. Por que no que Deus pediu? Porque tem coisa que você resolveu fazer que você tem que desistir mesmo. Não é ser constante, não. Quando você começou um negócio que Deus não mandou você abrir, olha, eu tenho muito medo quando a pessoa vem me pedir um conselho e fala assim: Deus me falou. Eu falei assim: peraí, se Deus te falou, para que você está pedindo meu conselho? Você acha mesmo que eu vou aconselhar algo ao contrário do que Deus falou? Se Deus te falou, nem pede conselho, irmão. Tiago, eu quero um conselho, porque Deus mandou. Eu falei: opa, então nem fala para mim o que quer, porque Deus já mandou. Eu não vou entrar nessa briga com Deus não, tá doido, Deus sai daqui, eu vou sair fora. Então cuidado, porque as pessoas
quem é inconstante é especialista em dar desculpa. Grava essa frase. Quem é inconstante é especialista em dar desculpa. Então ele fica dando desculpa. Deus falou, foi o irmãozinho que me ofendeu, foi não sei o quê. Você que não me respondeu no WhatsApp, você que não sei o quê. Ele tem que dar uma desculpa para manter a inconstância. Porque eu não estou orando todo dia, porque Deus não me responde. Por que você parou de dar volta na muralha, Josué? Porque eu já dei 6 voltas e não estou vendo nem rachadura, mas é na 7ª que Deus falou que vai cair. Pelo menos obedece até o final. Pelo menos permanece até o fim. Porque tem gente que é constante no mal e o resultado chega. Anota isso que eu vou te ensinar agora. Toda constância gera resultados extraordinários. Inclusive para o mal. Toda constância gera resultados extraordinários, inclusive para o mal. Ou seja, o caso de Sansão, que insistiu, uma hora gerou o resultado. Extraordinário foi o resultado. Qual é o resultado extraordinário? O homem mais forte que a terra já conheceu fisicamente foi facilmente preso, teve seus olhos vazados, arrancados, virou bobo da corte. O maior guerreiro de todos os tempos virou bobo no palácio. Isso é extraordinário. Por que é extraordinário? Porque é fora do comum. É fora do ordinário, é fora do comum. Mas porque ele resolveu ser constante na coisa errada. A pergunta é, aquilo que você está fazendo vem de Deus? Segunda pergunta, se vem de Deus, você está sendo constante? Porque só tem uma chance da gente realmente ter resultados em 2021, sendo constante naquilo que Deus mandou a gente fazer. Por isso, a sua maior dificuldade hoje tem que ser descobrir o que Deus mandou você fazer. O que Deus mandou você fazer. Porque se você descobrir o que Deus mandou você fazer, você só precisa tomar uma decisão agora, que só depende de você, que é ser constante nisso. Bater todo dia na mesma tecla, todo dia. Todo dia. Ser constante. Vou repetir um exemplo que eu gosto, que é o exemplo do exercício físico. Ir à academia não te dá um corpo saudável. É ir à academia todo dia que faz isso. Comer frutas não te emagrece. É comer frutas todo dia e cortar outras coisas que te emagrecem. Então qual é o problema na nossa vida? A gente pega um pedaço da fórmula que deu certo na vida de alguém e tenta aplicar aquele pedaço na nossa vida como se fosse dar certo. A fulana come manga e emagrece, então eu vou comer manga e vou emagrecer. Ela come manga, vai para a academia, corta o carboidrato e o açúcar. Você só vai comer a manga e acha que vai emagrecer. Não é assim? A inconstância está fazendo a gente perder muita coisa. Amizades que são inconstantes poderiam perdurar mais, mas um dos amigos ou das amigas são inconstantes. Relacionamentos que não eram para ter terminado, relacionamentos matrimoniais, não eram para ter terminado, mas foram inconstantes. Principalmente agora, sua vida com Deus, que não era para estar rasa, não era para estar fria, mas você foi inconstante. Então, toda constância gera resultados extraordinários. Como gerou para Ana, foi constante na oração, ganhou Samuel. Como gerou para Abraão, foi constante na obediência, virou o pai da fé e deu luz a Isaac. Como foi para os apóstolos, você imagina os 12 apóstolos que experimentaram o sobrenatural de Deus, e quando Jesus está para subir, ele dá uma ordem muito difícil para eles. Sabe o que Jesus fala para eles quando Jesus está ascendendo aos céus? Quem lembra? Permanecei em Jerusalém. Imagina você ter a melhor notícia do mundo. Eu vi com meus olhos Jesus ressuscitar, eu vi com meus olhos ele subir aos céus e eu só posso ficar aqui? Foi isso que Jesus pediu. Fica aqui. Não, você não está entendendo. Eu estou com vontade de anunciar para todo mundo. Não, você fica aqui. Até que do alto vocês sejam revestidos. Imagina se fossem inconstantes. Fala assim, quer saber? Eu prefiro anunciar o evangelho. Porque tem gente que em nome de Deus desobedece a Deus, né? Muita gente em nome de Deus desobedece a Deus. Pega um versículo para contrariar o outro e fala, eu vou no que me convém. Mas nessa noite, a instrução é de
disciplina e constância. O que Deus pediu para você fazer? Sabe quantas oportunidades aparecem para mim por causa da exposição que Deus me deu na internet, na televisão, em outro lugar? Amanhã eu vou estar num programa de TV, em rede nacional. Sabe, todo dia chega uma oportunidade, todo dia chega uma proposta, todo dia chega um convite, todo dia chega alguma coisa. Mas sabe por que você só me vê fazendo as mesmas coisas? Porque apesar de alguns convites financeiramente serem mais interessantes, o negócio ser melhor, ou a oportunidade ser maior, mas não é o que Deus pediu para eu fazer, e eu sou constante somente no que Deus mandou eu fazer. Quanto é que eu ganho para estar levando a palavra para vocês hoje aqui? Nada. Absolutamente nada. Por que eu estou aqui? Porque eu sou constante no que Deus pediu para eu fazer. Podia estar em qualquer outro lugar, mas estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer. Eu sou constante. Se estivesse chovendo, eu estaria aqui. Se meu filho estivesse doente, eu oraria, levaria no hospital e estaria aqui. Como já fiz várias vezes, em situações difíceis, estava pregando. No meio da pandemia, lancei um livro. Mas não vende porque as livrarias estão fechadas. Mas eu não estou fazendo para vender, eu estou fazendo para ser constante. Eu vou lançar um por ano e acabou. Quem não é constante adora dar desculpa. Mas pandemia, mas é isso. Sem desculpa, eu vou fazer todo dia, eu vou fazer sempre o que Deus mandou eu fazer. Aí imagine, todos os resultados que eu tive na minha vida de forma sobrenatural, toda porta aberta que mudou a minha história, veio da constância daquilo que Deus mandou fazer. Porque os teus resultados, os frutos extraordinários que vão mudar a tua história aqui na terra, vão vir da constância daquilo que Deus pediu para você fazer. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você obedecer, quanto mais disciplinado você for, mais resultado Deus vai mandar para você. Josué entrou para a história porque as muralhas de Jericó caíram e ele possuiu a terra prometida. Ninguém fala de você quando você parou na metade. Até mesmo quem perdeu, mas foi constante para prosseguir até o final, entra para a história. Eu me explico. Lembra de uma famosa cena, não vou lembrar o nome da atleta agora, mas é uma cena muito famosa de uma mulher correndo, aquela corrida dos 100 metros, ou dos 1000 metros, não sei. Ela já estava com a perna assim, ela estava com um bonezinho branco de roupa vermelha, e vem assim, e não pode encostar nela, as pessoas vêm tentando encostar, o juiz diz que não, e ela vem assim, até que ela atravessa. Ela foi a última da competição. Ninguém lembra do nome de quem ganhou, mas de quem perdeu todo mundo lembra. Por quê? Ela perdeu sendo constante. Ela falou assim, bota a mão em mim não, que eu vou até o final. Entrou para a história. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre chegar até o final. Eu encerro dizendo o seguinte: a maioria das coisas que eu perdi, boas, que eram para estar nas minhas mãos e eu deixei escapar, foi justamente pela inconstância, principalmente a emocional. A inconstância emocional, como eu falei no início, ela é o maior inimigo da tua vida espiritual, inclusive. Porque, por exemplo, quantas pessoas hoje não frequentam uma igreja, estão chateadas com Deus por causa de um irmão da igreja que falou mal, ou porque distratou, ou porque o irmão do estacionamento não deu a vaga, e ele ficou com raiva de Deus. Olha só, o que Deus tem a ver com isso? Absolutamente nada. Mas a inconstância emocional faz você paralisar a sua vida espiritual. Porque você não tem maturidade para entender, aquele irmão é um ser humano, me machucou, me feriu, apesar de ser diácono, pastor, bispo, apóstolo, arcebispo, vice-deus, arcanjo, o que for, é ser humano e me feriu. Deus não tem nada a ver com isso. A gente não tem essa maturidade. Deveríamos ter. Mas não temos. Então a gente fica com raiva de Deus por algo que alguém, um ser humano, fez. Só que essa inconstância pode ficar botando a desculpa nos homens. Eu estou assim porque aquele pastor errou comigo. Eu estou assim porque aquele cara que dizia que era crente errou comigo. Porque aquela funcionária que era crente me roubou, por isso que eu não vou mais na igreja. Você pode botar a desculpa que você quiser, mas o nome disso é inconstância espiritual e a conta chega, como chegou para a Sansão. A proposta que eu tenho para você hoje
é de ser constante em tudo que Deus mandou você fazer, porque 2021 é um ano de resultados. Pega essa. 2021 é um ano de muito resultado. O que você não conseguiu colher em 2020, porque muita gente colheu em 2020, glória a Deus, mas para quem não conseguiu, 2021 é um ano de porção dobrada, é um ano que vai vir coisas em cima de coisas, negócio em cima de negócio, oportunidade em cima de oportunidade, cura em cima de cura, restauração em cima de restauração, conversão em cima de conversão, mas você precisa ser constante. Não fica mais com esse negócio, hoje eu estou feliz, amanhã não estou. Hoje eu gosto de você, amanhã eu estou com raiva de você. Está com raiva, vai lá e resolve. Deixa de ser inconstante, vai lá e resolve. Fala assim, eu estou chateado com você, irmão. Você não era para ter roubado minha vaga no estacionamento. Você sempre faz isso. É melhor você ir lá e resolver do que ficar inconstante. Eu não vou mais na igreja. Aquele irmão pegou minha vaga de novo. Eu não me e fofoquinha. E não sei, vai criando mais pecado, mais acúmulo na sua vida de coisa negativa. Porque é inconstante. Toma uma decisão hoje de ser um homem de uma palavra só, uma mulher de uma palavra só. É sim, não, é constância. Toma uma decisão hoje de ter as emoções estabilizadas, ter emoções constantes. É engraçado, porque quem é que teve irmãos ou irmãs de sangue? Cresceu com muitos irmãos. Somos 3, né, lá em casa. Eu e meus irmãos, né? Eu não sei que alguém tem 3 irmãos homens aqui? Tem alguém que teve 3 irmãos homens, mais ou menos da mesma idade, assim? Eu e meus irmãos, a gente tem 1 ano e meio de diferença de cada um. Irmão, pelo que eu me lembro, eu casei com 24 anos. Pelo que eu me lembro, na minha cabeça, 23 anos de briga. Não, de jiu-jitsu, era no chão, era... pá, você pegou meu perfume, não, pegou, pá, a camisa é minha. Eu nunca mais me esqueço um dia que meu irmão pegou uma pipa minha, eu tinha uns 14 anos, meu irmão pegou uma pipa minha e foi soltar. Eu cheguei do colégio, vi ele soltando minha pipa, fui lá na cozinha, peguei um facão da minha mãe e vim correndo, cortei. Até hoje, todo Natal de família, ele fala assim, o Thiago é maluco, o Thiago corta a pipa dos outros com facão. Sabe quem são meus melhores amigos hoje? Meus irmãos. Sabe por quê? Porque brigávamos, discutíamos, mas a gente tinha que dormir no mesmo quarto todo dia. Com o irmão da igreja, você fala, não quero mais falar com esse cara, não. Mas com o irmão do sangue não tinha opção, você tinha que voltar a falar. Não é? Ficar assim, um olhando para o outro. De repente eu falo assim, vamos jogar um videogame? Aí então, vamos, acabou a briga. Já pensou se a gente fosse constante nos relacionamentos assim? Brigou, não gostou, falou, resolveu, bateu, tá tudo certo. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Você nunca mais ia ficar com feridinha. Fulano não fala comigo, tá mandando direto. Tem gente que tá tão doente com esse negócio de relacionamento que vê uma frase no Facebook e fala, foi pra mim! Aí o cara fala assim, mas você nem conhece essa pessoa. Ele falou, mas aquele fulano falou pra ela postar pra me atingir. Então tem gente que está criando fantasma emocional, está adoecendo com isso, porque não consegue ser constante nas emoções, não consegue ser constante na fé, não consegue ser constante na fé. Hoje eu dou entrevista em rede nacional, amanhã eu gravo um programa à tarde, à noite eu faço um podcast muito famoso do maior investidor do país, e não sei o que, sabe o que eu vou falar lá? Apesar de eles me chamarem como profissional, como mentor de negócios, como professor de vida, sabe o que eu falo sempre? Pega qualquer entrevista minha em rede nacional aí no YouTube, você vai ver eu falando da Bíblia. Sabe por quê? Porque eu sou constante. Eu lembro de um programa em rede nacional que me chamaram para dar opinião sobre a situação do país. E falaram assim, então está aqui o escritor Thiago Brunet, qual a sua opinião sobre o Brasil? Eu falei, Timóteo capítulo 3. O cara, meu Deus, o que a gente fez trazendo esse cara aí? Por causa da constância, eu sou constante no que falo. Uma vez eu fui pregar num congresso, 20 e poucas mil pessoas, mega congresso, na época que podia aglomerar. Meu irmão, mas pensa num congresso pentecostal, todo mundo, eu entrei assim, não dá para entender o que estava acontecendo, o pessoal gritando, uma glória, um negócio forte. Aí eu sentei, o organizador do evento falou assim para mim, tá ungido hoje? Eu falei assim,
Bom, eu acho que bom. Aí ele olhou assim para o meu pai e falou: mas vai pregar sem meia mesmo? Eu falei: não, estou de meia, que a meia está dentro, aquela meia, né, dentro do sapato. Aí ele: muito estranho. Aí eu falei: meu Deus. Aí ele falou para mim: eu espero que o amado vire tudo hoje. Eu falei: o que é virar tudo, Senhor? Não sei. Ele quis dizer o seguinte, que eu tinha que pregar de uma forma para as pessoas gritarem e continuarem dando a cambalhota que estavam dando. Eu falei: olha, o Senhor chamou a pessoa errada. Não é possível que o Senhor nunca viu meu canal de YouTube. Apesar de eu ser batizado com o Espírito Santo e acreditar em todas as maravilhas que o Espírito faz, eu não sou esse tipo de expositor. Eu prego ensinando. Se isso não for suficiente, não tem problema nenhum, eu dou minha vez para alguém. E não, fala um negocinho lá que você quiser. Eu falei: obrigado pela oportunidade. Porque eu sou constante, eu não tento me adaptar a coisas que eu não sou. Eu sou constante, eu sou assim. É porque você está tentando se adaptar em lugares que Deus não te chamou para estar. É porque você não é constante nem com a tua própria identidade. Você não é constante nem com o teu próprio chamado. Você não é constante nem com o teu próprio propósito. O meu propósito é treinar pessoas. Anos atrás eu treinava pessoas, sabe o que eu ganhava? Nada. Ficava 3 dias numa sala de aula falando para 10 pessoas. Mas porque eu fui constante, eu continuei falando só para 10 pessoas, sem ganhar nada. É que hoje eu tenho um instituto que dá certo no Brasil e no exterior. Não é porque eu sou bom, tem gente muito melhor do que eu, é porque eu sou constante. Presta atenção, Deus não disse que você precisa ser o melhor para reinar. Você só precisa não parar. Você precisa ser constante, vai até o final. Obedece o que Ele mandou você fazer e os resultados vão chegar ainda esse ano. Obedece o que Ele mandou você fazer, os resultados vão chegar ainda esse ano. Obedece o que Ele mandou você fazer, os resultados vão chegar ainda esse ano. Vai ser sobrenatural. Fica de pé. Eu acredito no Deus da constância, porque Ele não tem sombra de variação. Se você ficar com raivinha dele, Ele continua amando você, porque Ele não muda. Você mudou. Você resolveu ficar com raiva de Deus, Ele continua amando você. Ele não muda porque você mudou com Ele. Ele não tem sombra de variação. Você varia, Ele não. Você fica inconstante, Ele não. Ele permanece fiel. Se o homem for infiel com Ele, Ele permanece fiel, porque Ele não muda porque você mudou. O ser humano não atinge Deus, mas Ele muda completamente o ser humano. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque 2021 não é um tempo mais de tentar, é um tempo de acertar. E para você realmente acertar esse ano, você precisa, por favor, em nome de Jesus, ser constante. O apóstolo Paulo, em um dos seus versículos que me foge à memória agora, ele diz: seguis firme na constância de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Que com Deus é mais fácil ser constante. Com Deus é possível. Eu fico imaginando como está a vida das pessoas que ainda não acreditam em Deus, que ainda não são devotas do Senhor de toda a criação. Porque tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, tudo que realmente necessitamos está nele. A constância que você precisa para ser um marido melhor, para ser um empresário melhor, para ser uma mulher de negócios melhor, para ser uma mãe melhor, para ser um ministro, uma ministra, um mensageiro da palavra, uma mensageira da palavra melhor. Tudo que você precisa está na constância de Cristo. Tem gente que fala para mim: Thiago, bota a mão na minha cabeça, porque eu quero pregar como você prega. Eu falo assim: quem dera fosse assim. Já pensou? Eu poder botar a mão na cabeça de alguém? Eu acredito em posição de mãos, mas não para certas coisas. Você precisa ser constante. Quer ser pregador? Seja constante na leitura da palavra. Todo dia estude muito. Assista muitos pregadores. Eu lembro que eu assisto pregadores desde que eu sou assim, criança. Na época que não tinha Netflix. Alguém aqui é do Rio de Janeiro?
Alguém é do Rio de Janeiro? O que houve? Todo mundo é do Rio lá atrás? Todo mundo é do... Lembra da Uruguaiana? Ali do camelô da Uruguaiana? Eu era garoto. Eu pegava o metrô do bairro que eu morava, na Vila da Penha, e ia até o centro do Rio de Janeiro. Garoto assim, 12 anos. Não tinha Netflix nessa época para maratonar. Sabe o que eu maratonava? CD de pregação. Eu ia lá no camelô da Uruguaiana. Lembra do camelô da Uruguaiana? Vendia aquele CD de pregação e tal. Comprava 10, 15. Isso na sexta-feira. Saía do colégio, passava lá, pegava, voltava para a escola. Ficava de sexta a domingo assistindo pregação, uma atrás da outra. DVD. Você é fruto daquilo que foi constante. Você é fruto daquilo que foi constante. Comer pizza engorda? Não. Comer pizza todo dia engorda. Tem gente magrinha que come pizza uma vez por mês. É ou não é? Sim ou não, gente? Estou errado? Não. O problema é a constância, para o bem ou para o mal. Sede constantes no que Deus mandou você fazer. Aquilo que Ele não mandou você fazer, ou que é errado e pecado, elimina da tua vida hoje. Vamos ser constantes naquilo que Deus mandou fazer, porque esse é um ano de resultados. Eu podia vir aqui e falar, Deus me falou, receba a unção do ano de resultados. Também acredito nisso. Só que eu prefiro te instruir a como ter resultados. O que eu te dei hoje foi uma instrução para realmente ter resultado. Não trata a sua esposa bem um dia não, seja constante, trata todo dia bem. Não dê presente uma vez por ano não, seja constante, dê sempre que você puder. Não honre quem merece honra a cada década não, honra sempre que você encontrar, nem que seja com uma palavra. Seja constante. Se você é um homem de honra, honra sempre. Se você é uma mulher de amor, ame sempre. Se você é fiel a Deus, seja sempre. Deus ama a constância. Sabe por quê? Porque isso é muito forte. Deus ama a constância. Porque quando você é constante, você parece mais com Ele, porque Ele não tem sombra de variação. Quando você é constante, você começa a parecer mais com Deus que é constante, um Deus que não muda, um Deus imutável.